O que você vai ouvir agora não é um treinamento. Nas últimas 48 horas, dois eventos ocorreram que podem mudar o Oriente Médio para sempre. O Irã lançou ataques mortais com mísseis contra Israel, e então Donald Trump fez um anúncio bombástico que ninguém esperava. Os Estados Unidos podem estar virando as costas. Fique conosco, porque esta história ganha novas e graves proporções a cada minuto. Vamos começar do início para que você tenha o quadro completo. Durante meses, as tensões entre Israel e o Irã vinham fervendo em um nível perigoso. Ambos os lados trocaram ameaças, ataques por procuração e operações de inteligência. Mas a maioria dos analistas acreditava que um ataque iraniano direto e em grande escala em solo israelense ainda estava a meses de distância. Eles estavam errados. Em 1º de abril, as forças iranianas lançaram o que as autoridades agora descrevem como um dos ataques com mísseis balísticos mais coordenados e mortais já dirigidos contra o território israelense. Múltiplas ogivas foram disparadas de solo iraniano e várias outras simultaneamente de posições de grupos apoiados pelo Irã no Iraque e no Iêmen. O objetivo, claro, era sobrecarregar as defesas aéreas de Israel de uma só vez. O Domo de Ferro de Israel e sistemas de defesa aérea mais avançados foram imediatamente ativados. Os céus sobre Tel Aviv, Jerusalém e Haifa se iluminaram no que testemunhas oculares descreveram como um show de fogos de artifício aterrorizante de mísseis interceptadores. As forças de defesa de Israel confirmaram que conseguiram neutralizar uma porção significativa das ameaças que se aproximavam, mas nem todas foram detidas pelo escudo. Pelo menos 3 mísseis atingiram áreas povoadas no norte de Israel. Relatórios iniciais dos serviços de emergência israelenses confirmaram vítimas em solo. Edifícios em pelo menos 2 cidades sofreram danos estruturais diretos. Este não foi um tiro de aviso. Foi o Irã dizendo: acabou a nossa contenção. O mundo assistiu em tempo real, enquanto uma das escaladas mais perigosas em décadas se desenrolava. Ao vivo em todas as telas de notícias do planeta, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convocou imediatamente um gabinete de segurança de emergência. Em poucas horas, ele se dirigiu à nação e ao mundo. Suas palavras foram contidas, mas a raiva por trás delas era impossível de ignorar. Ele deixou claro que Israel responderia. Ele não disse quando, não disse como, mas prometeu que o Irã sentiria consequências como nunca antes experimentou. As forças armadas israelenses colocaram suas tropas no mais alto estado de prontidão. Caças foram acionados, navios de guerra foram reposicionados e as forças terrestres perto da fronteira com o Líbano entraram em alerta máximo de combate. O Hezbollah, o mais poderoso representante do Irã na região, também começou a reposicionar suas forças no sul do Líbano. Toda a região estava agora a um erro de cálculo de uma guerra regional em grande escala. E foi exatamente nesse momento que Donald Trump decidiu falar. É aqui que esta história toma um rumo que abalou o mundo inteiro. O presidente Donald Trump, em um discurso de manhã cedo em Mar-a-Lago, anunciou que sua administração está chamando de uma revisão estratégica formal dos compromissos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. E a linguagem que ele usou foi direta. Ele disse que os Estados Unidos não serão mais o suporte militar para todos os conflitos em uma região que drenou o sangue e os recursos americanos por décadas. Ele não usou a palavra retirada diretamente, mas todos os analistas, todos os diplomatas, todos os oficiais militares ouviram a mesma mensagem com clareza perfeita. Trump mencionou especificamente que os porta-aviões e ativos americanos atualmente posicionados no Mediterrâneo Oriental estavam sendo avaliados para realocação. Ele disse que a primeira prioridade da América é a segurança americana, as fronteiras americanas e a prosperidade americana. Ele disse que o Oriente Médio teve o apoio americano por tempo demais sem entregar estabilidade, e disse que se Israel e o Irã quiserem ir para a guerra, os Estados Unidos não vão assinar um cheque em branco para nenhum dos lados. Esta declaração enviou ondas de choque imediatas por todas as capitais do mundo. Em Tel Aviv, oficiais da defesa israelense entraram em reuniões de emergência. Em Teherã, a mídia estatal iraniana celebrou o anúncio como uma grande vitória diplomática. Em Riad, Abu Dhabi e Amman, líderes árabes começaram a fazer telefonemas urgentes, tentando entender o que isso significava para suas próprias parcerias de segurança com Washington. Vamos falar sobre por que a declaração de Trump, se for traduzida em política real, muda tudo sobre este conflito. Por décadas, a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio
tem sido o único e mais poderoso fator de dissuasão contra uma guerra regional total. 2 grupos de ataque de porta-aviões na área do Golfo Pérsico enviam uma mensagem que nenhum país, nem mesmo o Irã, pode ignorar facilmente. Quando a América está na sala, as regras do jogo são diferentes. Quando a América recua, mesmo que parcialmente, os cálculos de todos os atores na região mudam da noite para o dia. O Irã sempre soube que qualquer grande escalada contra Israel arriscava trazer a máquina militar dos Estados Unidos para o conflito. Essa consciência moldou cada decisão que Teherã tomou. Ataques com mísseis, sim, mas não muitos. Guerra por procuração, sim, mas com um limite. No momento em que o Irã acredita que os Estados Unidos não intervirão, esse limite desaparece, e o Irã sabe disso. É exatamente por isso que a televisão estatal iraniana estava celebrando abertamente o anúncio de Trump, horas depois de ter sido feito. Dentro de Israel, a reação foi dividida. Por um lado, membros da linha dura do gabinete de Netanyahu estão, na verdade, pressionando pela oportunidade de agir sem a restrição americana. Eles acreditam que Israel deveria lançar um ataque preventivo devastador à infraestrutura nuclear e militar iraniana agora mesmo, enquanto o Irã ainda está no processo de se rearmar após os lançamentos de mísseis. Eles argumentam que o recuo da América, na verdade, liberta Israel para ser mais agressivo. Mas as vozes mais estratégicas no establishment militar israelense estão profundamente alarmadas. Sem o apoio logístico garantido dos americanos, sem o reabastecimento garantido de munições e peças de reposição, sem a cobertura diplomática que Washington fornece nas Nações Unidas, uma campanha militar israelense prolongada contra o Irã se torna dramaticamente mais perigosa e complicada. Israel pode atacar com força e rapidez, mas sustentar um conflito longo sem o apoio americano é um cálculo completamente diferente. Então, aqui está a situação no terreno agora, como a entendemos. Com base em toda a inteligência e relatórios disponíveis, o Irã sinalizou que este ataque foi a primeira onda, não um evento isolado. Um alto oficial da Guarda Revolucionária Islâmica disse à mídia estatal que o Irã está preparado para lançar operações adicionais dependendo da resposta israelense. Isso não é blefe. O Irã reconstruiu seu arsenal de mísseis balísticos significativamente nos últimos 2 anos. Apesar das sanções internacionais, eles têm as armas. A questão é se eles têm a vontade política de usá-las novamente. Israel, por sua vez, nunca em sua história permitiu que um ataque em seu solo ficasse sem resposta. A questão entre os analistas militares não é se Israel vai revidar. A questão é a escala e os alvos. Se Israel limitar sua resposta a instalações militares, a situação pode permanecer uma escalada contida. Mas se Israel decidir visar locais nucleares iranianos, o que uma facção significativa no governo israelense está pressionando para fazer agora, o jogo muda completamente. O Irã prometeu que qualquer ataque ao seu programa nuclear desencadearia uma resposta imediata e maciça, visando não apenas Israel, mas também os interesses americanos em toda a região. E este é o momento em que o anúncio de Trump se cruza com a realidade militar da maneira mais perigosa. Se os Estados Unidos sinalizarem que estão se desengajando e então Israel atacar locais nucleares iranianos, o Irã pode calcular que pode lançar uma guerra em grande escala sem a intervenção americana. Esse cenário é o que tira o sono dos planejadores militares em Washington, Londres e em toda a OTAN neste momento. Também precisamos falar sobre o que está acontecendo no contexto regional mais amplo, porque este conflito não existe em um vácuo. Nas últimas 72 horas, o Hezbollah no Líbano disparou mais de 200 foguetes contra o norte de Israel. As forças Houthi no Iêmen lançaram ataques de drones em direção às águas israelenses. Milícias xiitas iraquianas atingiram bases americanas no Iraque 2 vezes. A rede de representantes do Irã, que Teherã passou 40 anos construindo e financiando, está sendo ativada simultaneamente. Esta é uma estratégia coordenada de anel de fogo e está sendo executada com precisão. Os militares israelenses chamam essa situação de anel de fogo e comandantes seniores declararam publicamente que Israel está preparado para lutar em múltiplas frentes simultaneamente. Israel tem a capacidade, tem o treinamento, tem o equipamento, mas lutar em 5 frentes ao mesmo tempo contra representantes motivados e bem armados, apoiados por um Estado-nação com mísseis balísticos, enquanto potencialmente perde o apoio americano, é um desafio militar enorme por qualquer avaliação honesta. Agora vamos ampliar ainda mais o nosso foco, porque esta também é uma história sobre a Rússia, a China
e o equilíbrio de poder global. Tanto a Rússia quanto a China têm observado esses eventos com profundo interesse. A Rússia, atolada na Ucrânia, tem fornecido ao Irã tecnologia militar avançada, incluindo drones e componentes para sistemas de orientação de mísseis. Um Oriente Médio desestabilizado que drena a atenção e os recursos americanos da Europa é estrategicamente benéfico para Moscou. Cada hora que os formuladores de políticas americanos passam focados em Israel e no Irã, é uma hora a menos focada na Ucrânia e na OTAN. A China tem sido ainda mais calculista. Pequim tem aprofundado silenciosamente os laços econômicos e militares com o Irã por anos. A China é o maior cliente de petróleo do Irã, fornecendo a receita que financia os programas militares do Irã, apesar das sanções. E a China tem observado o anúncio de Trump sobre o recuo do Oriente Médio com enorme satisfação. Cada retirada americana de compromissos globais é uma abertura para a influência chinesa preencher o vácuo. Se a América recuar do Oriente Médio, a China já está posicionada para avançar. A Arábia Saudita e os estados do Golfo estão agora em uma posição genuinamente aterrorizante. Durante anos, eles equilibraram seu relacionamento com a América contra a realidade de ter o Irã como vizinho regional. Os acordos de Abraão e o processo de normalização, que incluía a Arábia Saudita, se movendo em direção ao reconhecimento de Israel, foram construídos inteiramente na suposição de garantias de segurança americanas. Se essas garantias forem enfraquecidas, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos serão forçados a tomar decisões muito diferentes sobre seus próprios arranjos de segurança. Podemos ver os estados do Golfo se movendo muito mais rápido em direção às suas próprias aquisições de armas avançadas, incluindo especulações sobre capacidade nuclear. Este é o mundo que o anúncio de Trump, seja intencional ou como uma tática de negociação, abriu. E agora, oficiais militares e diplomáticos em dezenas de países estão executando planejamentos de cenários para determinar exatamente o que vem a seguir. Vamos falar sobre como as próximas 72 horas provavelmente se parecerão com base no que sabemos. A avaliação da inteligência israelense determinará o cronograma da resposta. Israel normalmente leva entre 48 e 96 horas para realizar uma resposta militar calibrada. Eles querem que seja significativa o suficiente para restaurar a dissuasão, mas precisa o suficiente para evitar desencadear uma resposta que saia do controle. A Força Aérea Israelense está em prontidão total de combate desde os ataques iranianos. Pacotes de ataque quase certamente já estão planejados e aprovados. A autorização pode vir a qualquer momento. Enquanto isso, diplomatas americanos estão trabalhando furiosamente nos telefones. O secretário de Estado, Marco Rubio, teria falado com seus homólogos em Israel, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos nas últimas 24 horas. Ao Catar, que mantém o único canal de comunicação confiável tanto com o Irã quanto com o Hamas, está sendo pedido que entregue uma mensagem a Teherã sobre as consequências de uma nova escalada. Se o Irã vai ouvir é a variável crítica. Há também uma dimensão política interna em tudo isso que não podemos ignorar. Dentro do Irã, a linha dura que ordenou os ataques com mísseis está surfando uma onda de popularidade nacionalista. O líder supremo Khamenei tem 85 anos e tem gerenciado uma complexa luta pelo poder entre várias facções do governo iraniano. Os ataques com mísseis foram parcialmente uma operação militar e parcialmente um movimento político interno projetado para fortalecer a posição da linha dura. Recuar agora seria visto dentro do Irã como fraqueza, o que torna a desescalada diplomática extremamente difícil, mesmo que as cabeças mais frias a quisessem. Nos Estados Unidos, o anúncio de Trump já está dividindo seu próprio partido. Vários senadores republicanos seniores imediatamente se opuseram à declaração, chamando-a de imprudente e perigosa. Ex-autoridades de segurança nacional de ambos os partidos foram à televisão para alertar que uma percepção de retirada americana do Oriente Médio seria o movimento de política externa mais desestabilizador em uma geração. O debate dentro de Washington agora é quase tão intenso quanto o conflito no próprio Oriente Médio. A pergunta que todo analista militar, todo especialista em política externa e toda pessoa comum assistindo ao noticiário está fazendo agora é a mesma pergunta. Este é o começo de uma guerra regional em grande escala, ou ainda existe uma saída diplomática? A resposta honesta, com base em tudo o que sabemos agora, é que estamos mais perto de uma guerra regional em grande escala do que em qualquer momento desde 1973. Isso não é alarmismo. Essa é a avaliação de profissionais que passam suas carreiras inteiras
analisando exatamente esses tipos de situações. As condições para na escalada estão todas presentes. Duas potências quase nucleares estão em conflito direto. A dissuasão americana é incerta pela primeira vez em décadas. Redes de representantes já estão ativadas e em combate. Pressões políticas internas, tanto em Israel quanto no Irã, empurram para a escalada, não para a contenção. E as potências globais, que poderiam desempenhar um papel estabilizador, Rússia e China, ambas têm interesses estratégicos em ver a América sobrecarregada e distraída. Como seria uma desescalada? Exigiria que o Irã sinalizasse pública e credivelmente que os ataques de 1º de abril foram uma resposta a uma provocação específica e que não tem intenção de continuar. Exigiria que Israel recebesse algo que parecesse uma vitória de dissuasão, sem ter que lançar um ataque total. Exigiria um compromisso americano que seja crível e consistente, não os sinais confusos que vimos nas últimas 24 horas. E exigiria que o Catar e outros mediadores do Golfo executassem com sucesso negociações de bastidores em questão de dias. Tudo isso é possível? A história mostrou que mesmo as escaladas mais perigosas podem ser revertidas se as condições certas existirem. A crise dos mísseis de Cuba é o exemplo mais famoso, mas requer vontade política, habilidade diplomática e um pouco de sorte. Neste momento, olhando para os atores envolvidos e as pressões sob as quais todos estão, a margem para essa sorte é extremamente pequena. O mundo está em uma encruzilhada. As decisões tomadas em Teherã, Tel Aviv e Washington nas próximas 72 horas moldarão a segurança global por muitos anos. Esta não é apenas uma notícia. É a história acontecendo em tempo real, e você está assistindo a tudo se desenrolar agora.